Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, começando com o MPP Convida. Olha que gostoso para a gente começar a semana muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Melissa e esse aqui é o nosso canal, o MPP Autoconhecimento e Reforma Íntima, que tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, trazer o Jesus, os seus ensinamentos para o nosso dia a dia e assim ajudarmos nessa reforma íntima, tornando a nossa vida melhor. Hoje vamos então fazer um bate-papo com o nosso amigo muito querido que está aqui com a gente, não é, Geraldinho? O Geraldo Lemos Neto, seja muito bem-vindo. Olá, Melissa, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Nós que agradecemos, Geraldinho. O Geraldo, ele é dirigente da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte, médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz, editora, e, é claro, nosso querido amigo, que está sempre aqui com a gente também, disposto, e falando sobre Espiritismo, não é, Geraldo? Sempre às ordens. Hoje, como a gente já falou, é dia de bate-papo, nós já colocamos aqui até na tela o tema de hoje, que é o que é ser espírita. Convidamos a todos que estão aqui. Rejane, seja bem-vinda. Oi. O Luiz Gustavo, Carla. Olha, o tio está aqui também, o pai, seu Nestor, o Nestor lá de Marília, Elaine. A todos sejam muito bem-vindos e já convidamos vocês a essa nossa pergunta do tema de hoje. Para você, o que é ser espírita? Escrevam aqui no chat e a gente vai conversando. Geraldo, para você, tantos anos no espiritismo, estudando, vivendo, o que é ser espírita para você? Bom, primeiro a gente tem que fazer um preâmbulo aí sobre o que é o espiritismo. E, segundo Allan Kardec, o espiritismo é uma doutrina filosófica de caráter científico e de consequências morais ou religiosas, cujos princípios fundamentais foram extraídos dos espíritos superiores, das mensagens que eles ditaram ao que nós chamamos nosso codificador Allan Kardec. Então, o espiritismo, ou a doutrina espírita cristã, é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras que Allan Kardec publicou, principalmente o Pentateuco, não é, de Allan Kardec, que começa com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a Gênese, os Milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, a partir daí, a gente tem todo esse arcabouço teórico e prático da ciência, da filosofia espírita, da ciência espírita e da religião espírita. Lembrando que ela tem esse tríplice aspecto. E a gente vai, então, perguntar, então, como que eu posso me considerar espírita? Ou, de alguma forma, eu possa me designar espírita cristão? É uma pergunta até de difícil solução no sentido prático, mas que os próprios espíritos superiores, falando para Allan Kardec, vão dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende em domar as suas más tendências, não é? E isso aí é fundamental, não importa a condição em que a pessoa se situe, não importa o passado da pessoa, mas se ela fez todo esse esforço de, em primeiro lugar, conhecer a revelação da verdade espiritual superior, contida
no arcabouço doutrinário do Espiritismo, e, por outro lado, se ela emprega em si mesma toda uma dedicação, todo um foco muito certeiro em tentar, com todos os alcances, todas as forças ao seu alcance, fazer a reforma íntima de que o Espiritismo nos indica ser o caminho da verdade e da vida, aí sim, então nós temos um verdadeiro espírita. Então é um balanceamento entre a busca do saber, por um lado, porque isso é essencial. Não se concebe, por exemplo, um espírita que não estude, porque ele deixa de conhecer aquilo que o vai libertar, não é? E o conhecimento liberta. O próprio Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, como que eu vou conhecer a verdade? Somente buscando. Então, nós temos que ter esse movimento pessoal, intransferível, não é? Eu não posso ser espírita porque minha mãe é espírita, porque meu pai é espírita, porque meu marido, porque minha esposa, não. Eu tenho que fazer esse movimento por mim mesmo, me interessando por esse conjunto que eu posso dizer que é um tesouro inestimável de revelações espirituais de Deus aos homens, através de Jesus, nosso Mestre e Senhor, através do Espírito da Verdade, que representa o pensamento do Cristo para os tempos modernos, e através dos nossos benfeitores e amigos, que são todos aqueles, toda aquela falange do Espírito da Verdade, ou também conhecida como a falange do Espírito Santo, né, por outras religiões, que ao longo da história da humanidade, nos seus milênios, fez um grande esforço de autossuperação pela conquista de si mesmos, e através desse esforço atingiram algum grau de sabedoria e de amor acima da humanidade terrestre, e que estão ainda trabalhando pela nossa própria evolução, que estão ainda hoje no século XXI interessados que nós outros da retaguarda tenhamos, como eles tiveram, a condição de seguir o Cristo e abraçar a nossa própria reforma íntima. Então, fazer esse movimento de buscar a verdade é imprescindível, mas não basta conhecê-la. É preciso que essa parcela da verdade que nós já possamos descortinar, ela entre dentro de nós, ela sensibilize as fibras mais íntimas do nosso ser, fazendo com que a gente busque trabalhar pela extensão da fraternidade pura e simples, fazendo com que a gente busque o sofrimento maior do que o nosso, tentando amenizá-lo, fazendo com que a gente se encaminhe em todas as nossas possibilidades presentes em construir um mundo melhor, mais solidário, mais justo e mais fraterno. E aí sim, nesse contato com o que mais sofre, com os desesperados, com os aflitos, com os sobrecarregados de todas as horas e de todas as ordens, a gente acaba aprendendo com eles, que na verdade a caridade é reversa, né? Quando a gente busca fazer a caridade, na verdade a gente tem a caridade de Jesus para conosco, nos favorecendo a oportunidade de servir em nome dele, porque toda vez que cada um de nós buscar o sofrimento alheio, nós devemos ter em mente que essa tarefa não é nossa, essa tarefa é de Jesus, e é a oportunidade que ele nos concede para que, em conectando-nos com o sofrimento alheio, todas as nossas dores, todas as nossas lutas, todas as nossas questões íntimas
e todas as nossas dificuldades se tornam ou se tornem imediatamente irrelevantes ou de menor importância, porque nós vamos reconhecer, sem dúvida alguma, que o sofrimento, a aflição que está em redor de nossos passos é muito maior do que a nossa própria. E isso faz com que a gente caminhe. Sim, gostei que você foi direto, né? Lá no Evangelho, foi direto em Kardec, e é legal que você disse que essa tentativa, não é, Geraldo, de buscarmos, de melhorarmos, de fazer essa transformação através do conhecimento. Então, o conhecimento liberta, como você falou, e o conhecimento também nos ajuda a trazer esse autoconhecimento, que é essa transformação moral, e assim nós vamos melhorando. Você falou, eu estava falando, eu lembrei, tem um texto do Chico Xavier, de Humberto de Campos, que Jesus, e ele fala a historinha do Jesus conversando com Bartolomeu. E Jesus fala, Bartolomeu, o evangelho transforma. Exato, é linda essa... Aliás, eu acho linda, é bom ânimo, né? Eu acho ela linda. Esse livro é maravilhoso, né, Melissa? E aí ele falando que transforma. Então é de dentro para fora. Se a gente quer um mundo melhor, quer a nossa vida melhor, então tem que ser lá dentro. Como você disse, não só entender a verdade, não só conhecer, mas aí eu compreendo, depois de compreender, eu modifico os meus atos e assim vai se tornando natural. Eu até lembrei-me agora de uma outra passagem em que Jesus fala, olha, se falarem que eu estou ali ou que eu estou acolá, não acreditem, porque eu não estou. Isso é muito interessante, porque, na verdade, ele está dentro de nós. Né? Cada um de nós tem que se conectar com o Cristo dentro de nós, porque é só assim que a gente vai sentir realmente vamos dizer, esse reconhecimento que fazemos parte de uma humanidade universal, que não se restringe à Terra, que não se restringe ao nosso planetinha, mas sim uma família universal de mundos, de estrelas, de galáxias, que está muito além da nossa compreensão, mas que nós participamos diretamente, de alguma forma, desse conjunto de espíritos em evolução, querendo melhorar-se, querendo conhecer mais, querendo superar-se para um novo degrau, uma nova etapa de nosso progresso. Então, isso só se faz dentro da mensagem do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Claro que ele não estava dizendo no sentido sectário, de construir muros de separatividade em relação a outras compreensões religiosas. Mas ele estava dizendo que, através dos exemplos que ele havia nos deixado na Terra há 2000 anos atrás, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo ou do universo, poderá elevar-se e se integrar nesse grande movimento de progresso espiritual, que é o nosso destino imortal. Todos nós, como filhos de Deus, temos esse destino. Nós fomos criados para que nós próprios, inicialmente simples e ignorantes, pudéssemos nos levantar da poeira dos séculos para nos erguer aos cimos da vida imortal. E cada um de nós vai fazer esse percurso. Agora, a velocidade com que venhamos a empreender essa jornada é que vai variar ao infinito, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos nos recusar, nós podemos estacionar, até mesmo podemos posar temporariamente na condição de pessoas revoltosas ou de pessoas ou espíritos, vamos dizer assim, materialistas ou que não
buscam ou não querem buscar a verdade. E Deus é tão bom conosco que ele nos respeita até mesmo em submissão, deixando-nos estacionar até que o tédio, não é? Ou o próprio sofrimento, a dor, nos reajuste. E a gente é impulsionado de novo para a frente. E isso nos dá uma esperança também, né? Acreditar em Jesus, ter essa certeza, como ele fala nos textos, nesse texto específico, de que é o caminho, né? E que o que dá esse ânimo de conseguirmos essa esperança e essa vontade é sabermos que podemos, né? Que é isso que ele fala, né? Que podemos e conseguimos, mas, como você falou, basta querer, e é claro que no tempo de cada um. Tem alguns comentários aqui, Geraldo. Boa noite, Neuza, Alana. Alana fala assim, ser espírita, primeiro vem no princípio moral. Temos o exemplo de nosso amado Chico Xavier. É verdade. O Chico é o grande exemplo que nós temos hoje, né? Com o qual nós tivemos uma relação direta ou indireta, mas todos nós que conhecemos a vida e a obra de Chico Xavier temos esse referencial. E conforme o nosso querido Martins Peralva dizia, o Chico é o nosso Jesusinho. Então é aquela pessoa, aquele espírito que mais se aproximou do exemplo que o próprio Cristo nos deixou 2000 anos atrás. Como nós já estamos distante dessa época, e nesses 20 séculos, 21 séculos, muitos de nós, entre eles eu próprio, nos desviamos dos exemplos imorredouros de Jesus, então Chico para nós é esse que veio nos consolar, nos esclarecer, resgatando para o mundo o cristianismo redivivo, né? Jesus de novo para o nosso coração, para o coração do povo. Sim, como exemplo, sim. O Luiz Gustavo, boa noite, ele fala assim, acho que ser espírita tem bastante a ver com a iniciativa voluntária e verdadeira do ser. A praxis, no seu sentido íntimo, aquela ação que tem em si seu pleno sentido. Então, acredito que ele quis dizer assim, que parte do interior de cada um. Você vai lidar ao procurar, vamos dizer assim, o sofrimento alheio, as emoções que são despertas em nosso íntimo, vendo aqueles que mais sofrem que nós, isso não quer dizer que sejamos, de forma alguma, buscadores de sofrimento ou qualquer outra denominação psiquiátrica, né, no sentido de valorizar o sofrimento, não, em absoluto. Mas quando a gente toma contato com o sofrimento alheio, a aflição alheia, aqueles que estão muito mais sobrecarregados do que nós, a gente é despertado em nossas emoções profundas e isso nos dá a condição de sentir o outro. E em sentindo o outro, os nossos sentimentos também se elevam. Os sentimentos, por exemplo, de compaixão, de empatia, de solidariedade, de fraternidade, de amizade, porque a gente se comove, né? A comoção com aquele que está ali sofrendo num hospital, num orfanato, numa casa de idosos, ou mesmo na rua, que está passando fome, que está com sede, aquele que está precisando de um amparo psiquiátrico ou psicológico. Então, esses sentimentos despertados em nós acabam por gerar uma força dentro de nós mesmos, que é a força do pensamento, e esse pensamento, em outra faixa vibratória mais elevada, não é? Em outra frequência mais alta, acaba buscando a Deus de forma mais fácil, porque diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida que as emoções
provocam sentimentos. E os sentimentos são os gestores dos nossos pensamentos. E o nosso pensamento humano é uma força mento-eletromagnética. Ela tem direção, ela tem qualidade, não é? E de acordo com a nossa frequência, de acordo com a nossa mentalização, que ela também, além de ser eletromagnética, ela é mental, a gente pode modificar o mundo. A gente pode modificar não somente a nós, mas o mundo com o qual nós convivemos mais diretamente, o próximo, mais próximo, que é a nossa família, como a gente pode modificar também o ambiente do nosso trabalho profissional, o ambiente do nosso convívio nas nossas organizações de fé e, por último, os ambientes sociais aos quais nos vinculamos, nossos bairros, nossas cidades, nossos estados, nossas nações e, em última análise, o mundo inteiro. Vejam bem que Jesus, quando veio ao mundo como governador, como verbo encarnado, ele buscou 12 discípulos, 12 pessoas só. Ele só precisou de 12 discípulos. E a partir daí ele vai modificar toda a história humana com 12 amigos, né? Tem uma frase do apóstolo João que eu gosto muito, em registrando as narrativas do Cristo. Ele vai, se não me engano, está numa das cartas que ele escreveu, ele disse assim: não há maior amor do que este, o de dar-se a vida por um amigo. E, naturalmente, eu fico pensando, ele estava pensando, naturalmente, nesse grande amigo que ele teve, que era Jesus Cristo, não é? E ele estava ali feliz da vida, dando a sua própria vida por este amigo extraordinário. E todos nós devemos buscar esse projeto de vida espiritual, que não é um projeto da Terra, porque esse projeto não se limita à nossa vida presente. Esse projeto de todos nós termos esse amor ilimitado dentro de nós, a ponto de nós todos termos condição de dar a nossa vida por esse amigo divino que é Jesus de Nazaré. Sim, e sermos os seus trabalhadores, como você disse, no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho. Nós não podemos mudar algumas situações que nos acontecem, mas a forma como a gente encara. É isso que a doutrina vem nos mostrar, através, como você falou, dos pensamentos, das nossas emoções, do vigiar e orai, de a forma como eu encaro a vida. E encarando a vida dessa forma mais leve, com Jesus, como ele mesmo disse, com ele o jugo é mais leve, é mais suave. É mais suave, exatamente. Tudo fica mais tranquilo com a ótica do cristianismo, não é? E nós temos uma responsabilidade muito grande como espíritos, porque há muito que nos foi... Nós temos muito que nos foi dado, né? Nós recebemos muito. E nós temos que valorar o que nós recebemos. Esse tesouro é de uma imensidade tremenda, não somente me referindo aqui ao conhecimento propriamente espírita cristão, que são milhares de livros, né? A começar pela obra de Kardec, 33 livros, se a gente considerar a revista espírita de cada ano como um livro. Depois, a obra de Chico Xavier, que é a volta de Allan Kardec, encarnado no século XX, né? Em que viveu 92 anos de existência aqui no estado de Minas Gerais, entre Pedro Leopoldo e Uberaba, trabalhando 3 vezes mais, aliás, não, minto, ele trabalhou 5 vezes mais, porque Allan Kardec trabalhou 15 anos. E Chico Xavier trabalhou 75 anos, 5 vezes mais. E ele nos deixou pelo cêntuplo, né? Porque ele nos deixou até hoje 545 livros, porque hoje mesmo eu estava fazendo
uma conferência com a Célia Maria de Oliveira Soares, aqui na Vinha de Luz, e ela descobriu outros tantos livros que não estavam na nossa relação. Então, chegamos à conclusão que já se chegou a 545 livros publicados por Chico Xavier, da sua lavra mediúnica. Então, isso é um tesouro imenso, e que nós vamos demorar muito tempo para conhecer esse tesouro. Mas esse tesouro não se limita, como eu dizia, ao Espiritismo, porque antes dele, o Espiritismo é a terceira revelação, a revelação da verdade. Mas antes do Espiritismo, o próprio Cristo veio. Então, é a revelação do amor, a segunda revelação de Deus aos homens, há 2000 anos. E só em matéria de evangelho, quantos livros foram escritos no mundo? Não sei, são milhares. Né? Quantas interpretações de cada fala do Cristo, em outras escolas religiosas cristãs, como a católica apostólica romana, como a católica ortodoxa, como a todas as escolas protestantes das religiões reformadas, também conhecidas como crentes, não é? E não somente limitado a isso, mas também algumas outras de procedência, como de certa forma, de sincretismo religioso afro-brasileiro, como, por exemplo, a Umbanda, que também se dedica ao Cristo. Então, quanta coisa foi escrita a respeito de Jesus. Então, é um tesouro inestimável. E antes de Jesus, nós temos aí a nossa raiz em toda a tradição judaica, né, de milhares de anos, que a gente pode situar aí entre 5.000 a.C. até a chegada de Jesus. Então, nós estamos falando de 7.000 anos de história, né, de 5.000 a.C., 2.000 depois de Cristo, 7.000 anos desse esforço, desde a revelação da justiça divina, que é a primeira revelação com Moisés, e antes dele, através dos patriarcas do judaísmo, como Abraão, até passando por Jesus, nosso mestre e Senhor, na revelação do amor, e depois, através de Kardec e Chico Xavier, revelando a verdade. Então, é muito material, é muita riqueza para a gente desprezá-la, ou para a gente deixar parado aí nas nossas bibliotecas. A gente tem que estudar, tem que buscar, tem que conhecer, porque esse conhecimento que vai nos dar forças, coragem e decisão para que a gente vá, finalmente, sair do nosso comodismo, sair da nossa zona de conforto, seja no lar, seja na família, ou mesmo no trabalho, e buscar outras tarefas, além daquela tarefa remunerada que nós temos do mundo, não é? É aquele esforço de solidarização com o sofrimento alheio, de voluntariado, através do qual nós nos candidatemos a assistir alguém menos aquinhoado de recursos que nós, e isso é que vai nos modificar. É essa força, essa busca de minorar o sofrimento alheio que vai nos dar forças novas, por nossa vez, para que nós tenhamos coragem de melhorar a nós mesmos. Sim, eu também acho, sim. Concordo com você, Geraldo. O Diego, boa noite também, seja bem-vindo. A Carla também está falando o que ela acha que é ser espírita. É humildemente buscar vencer a si mesmo em suas más tendências. É buscar fazê-lo compreendendo e vivenciando os ensinamentos de Jesus todos os dias. Eu concordo também. É vivenciar a máxima da caridade, né? Dada por Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É isso mesmo. Esse é o nosso grande desafio. É verdade. E tem umas questões aqui, Geraldo, Cássia, boa noite, a Regiane também falando sobre... A gente vai falar
bem rápido, né? Eu posso falar sobre as perguntas que estão fazendo atualmente. Claro que eles estão perguntando atualmente sobre os livros de Kardec, as obras de Kardec, se são ou não, né? Quem está querendo fazer essa releitura. Eu, Melissa... Não existe isso. Não existe então... essa questão de releitura. Isso é pura ignorância, gente. As pessoas precisam estudar as obras de Kardec com seriedade, longe de politicagem humana, viu? Longe de julgamentos ideológicos perversos, de cunho materialista. Nós temos que ter a ótica da revelação espiritual superior, que começa lá do judaísmo, com Moisés, que é no Decálogo de Moisés. Aliás, aprendam, todos nós devemos aprender quais são os 10 mandamentos. Porque senão a gente começa a falar bobagem, não é? Os 10 mandamentos... Não podemos esquecer. Exatamente. Nos 10 mandamentos, nós já temos ali o roteiro futuro da humanidade, da justiça, do que é correto, do que é justo, do que é elevado. É a própria revelação da justiça. E, em seguida, a revelação do amor de Jesus, que supera a justiça, que é a revelação da misericórdia. E, por último, a verdade que une as 3 coisas. Une a justiça, porque a gente não tem verdade sem justiça, e que une o amor, porque também nós não teremos a verdade sem misericórdia, segundo a qual todos nós seremos julgados pela nossa própria consciência, com as agravantes e com as atenuantes de nosso próprio caso evolutivo. E qual que é a chave revelatória da doutrina dos espíritos para a compreensão desses fenômenos todos? A chave revelatória é a reencarnação. E o espírita precisa entender isto, né? Que a reencarnação explica com maestria todos os sofrimentos humanos, todas as questões que nós hoje vivemos na Terra e sempre vivemos em matéria social, política, econômica, religiosa, familiar, não é? Então, nós temos que ter muito claro dentro de nós que jamais poderemos admitir, em hipótese alguma, que o cristianismo e o espiritismo tenham a pecha negativa que alguns tentam lhe impingir, né? O cristianismo, sendo o amor fraterno de uns para com os outros, e o espiritismo que lhe revive esta experiência amorosa nos tempos contemporâneos, jamais pode abrigar qualquer interpretação racista ou interpretação ideológica de cunho inferior ou de cunho materialista, não é? Por isso que nós temos que ter muito conhecimento sobre os fundamentos da doutrina dos espíritos, né? Não se admite, portanto, que nós espíritas cristãos e por conseguinte com a nossa raiz também judaica lá no Decálogo de Moisés, né? Não se admite que nós venhamos a aceitar, por exemplo, questões como a matança dos fetos humanos nos ventres maternos, como o aborto. E é um crime inominável, né, contra uma vítima indefesa. E isso, nós temos que ter muita clareza sobre isso, né? Às vezes as pessoas tentam querer impor aos conhecimentos espíritas outros conhecimentos de outras escolas filosóficas de ascendência materialista que não se coadunam com o espiritismo. Porque o espiritismo é, sim, religião dos espíritos, segundo Emmanuel, através de Chico Xavier, não é? Então, vamos respeitar esses conhecimentos. A pessoa pode querer ser o que ela bem entender, ela tem esse livre-arbítrio,
mas não pode querer mudar a origem do espiritismo, a origem do cristianismo, com as suas próprias concepções materialistas. Sim, a lei, lógico. Claro que conversamos sobre esse assunto para esclarecer, como o Geraldo disse, e eu acredito que coisas absurdas assim a gente nem deve comentar muito, deixa para lá que logo fica esquecido e pronto. Exatamente. É... Tem muita gente querendo, vamos dizer assim, inventar a roda, né? E fazer sucesso até nas redes sociais ou vender livros com esse tipo de abordagem, que na minha visão é nada mais do que estupidez. Sim. E acredito que seja só para aparecer mesmo, só para, como você disse, para vender, coisa materialista. E é isso, né, que a gente traz hoje. O que é ser espírita? É você colocar no seu dia a dia o que você aprende, o seu conhecimento com a doutrina, com os ensinamentos de Jesus, praticando com ética, com moral, dando o seu melhor à vida, a sua vida e a vida dos outros. Não sendo perfeito, mas dando o seu melhor, e assim a gente vai melhorando também a cada dia. Eles estão comentando aqui no chat que gostaram. Priscila, seja bem-vinda. E a Priscila fala, quanto conhecimento. E é através do conhecimento que nós vamos ir até... E aquela frase, né? Amai-vos e instruí-vos. Não é, Geraldo? Exatamente. Amai-vos e instruí-vos. Aliás, é curioso isso, porque nós temos que estar lá no capítulo 6º do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e até está na mensagem de número 6, no capítulo 6º, cujo título é O Cristo Consolador. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, é muito interessante porque vejam que o Espírito da Verdade, que assina essa mensagem, ele coloca o amor como condição primeira, mas em seguida ele fala que a instrução é a necessária consequência desse movimento de amor. E ele não limita essa instrução à instrução espírita. Então nós precisamos sim conhecer tudo. Sim. E o próprio Kardec, quando ele escreve sobre o duplo caráter da doutrina dos espíritos, ele escreve um opúsculo, um livreto inicialmente, cujo título era O Caráter da Revelação Espírita. Logo mais tarde, e raciocinando mais sobre a importância desse livreto, que foi pouco divulgado na época, ele resolveu incluir esse livreto no primeiro capítulo do seu último livro. E hoje nós o conhecemos no primeiro capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E lá está dito muito claramente o seguinte, que a doutrina espírita tem duplo caráter. O primeiro caráter de revelação divina de Deus aos homens, naturalmente através de Jesus, nosso Senhor, e os benfeitores espirituais. Então, tem o caráter de revelação religiosa, que nos religa ao Criador, né? Que vem de cima para baixo. Mas o segundo caráter, segundo Kardec, é a revelação científica. Vejam bem. Então, ele ainda explica a revelação científica, que é o esforço dos homens por conhecer a verdade. E esse segundo caráter, os espíritos não vão fazer por nós, né? Os espíritos estão em outro patamar evolutivo, em outro plano de vida, e eles também estão se esforçando para conhecer a verdade. Então, a cada plano evolutivo de vida, e nós aqui estamos na crosta terrestre, que é apenas um plano existencial dentro da Terra, que é um planetinha minúsculo dentro do nosso sistema solar, que, por sua vez, é um sistema minúsculo dentro da Via Láctea, e a nossa Via Láctea, embora seja uma galáxia extraordinariamente grande, mas perante o universo conhecido, é uma poeira no meio de 2 trilhões de galáxias. Então, vejam bem a questão da proporção, não é?
nós humanos temos, aqui na crosta terrestre, ainda muito que caminhar, muito que conhecer. Mas esse esforço, esse trabalho de conhecer a verdade, de buscar o conhecimento da ciência e fazer ciência com esse conhecimento, é também o trabalho instrutivo que é incorporado à doutrina espírita à medida que a sociedade humana evolui. E é por isso que a gente vai compreender que Jesus, ao revelar a João Evangelista que o Espiritismo, que ele enviaria outro Consolador, que nós entendemos hoje ser o Espiritismo, e que esse Consolador nos faria lembrar de tudo quanto ele havia nos dito e que nos explicaria todas as coisas, ele também diz o seguinte, que ele ficaria conosco até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Ora, ele só pode ficar conosco nós sabendo que a ciência evolui década a década, também a cada centena de anos, né? A gente vai também modificando completamente o nosso conhecimento científico a cada século. Então, a cada milênio, sucessivamente, e para o Espiritismo ficar conosco, todo esse arcabouço de descobertas novas, de novas leis da física, da química, da astrofísica, da física e da mecânica quânticas, né? da biologia, tudo isso vão se incorporando da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, tudo isso vão se incorporando aos conhecimentos espíritas, que vão se ampliando no passo da própria humanidade. E assim a gente vai compreendendo que ele vai ficar conosco, sim, nunca será superado, porque ele vai ficar conosco até o fim dos tempos. Agora, esta base religiosa, quer dizer, aquela revelação divina, ninguém pode modificar, porque ela provém justamente da inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, que é nosso Pai amoroso e compassivo, todo soberano em poder e bondade, em amor e justiça. Sim, é mesmo. E o Diego Garla faz um comentário: o Espiritismo elucida a vida humana através do Evangelho em sua vivência pela caridade. Olha que legal. Nossa, o Espiritismo traz esse despertar para a vida espiritual, para a nossa melhora, pela nossa transformação interna, e assim você larga o egoísmo, aquele orgulho que a gente tem de só olhar para a gente e olha para o outro, que é através da caridade. Verdade. Aliás, você citou uma questão importante, que Kardec explica que o Espiritismo não veio combater religião alguma, mas sim ele veio combater o materialismo. O grande inimigo do Espiritismo é o materialismo. E ele, analisando as raízes do materialismo, aquilo que é o cerne do problema, não é? Da questão humana, que precisa ser combatido, é justamente o que você citou. É o orgulho, é a vaidade e é o egoísmo. Esses são os 3 filhos prediletos do materialismo e que precisam ser combatidos em nós mesmos. E esse combate, esse bom combate, é que vai nos dar condição de evoluir espiritualmente. Sim, e eles estão comentando, né, aqui no chat aqui também sobre o Bacelli, sobre o Geraldinho. O que o Geraldinho falou lá no começo, né, do que é ser espírita. Então, ser espírita, a gente tem que olhar para as pessoas, nós que estamos aprendendo, como o Geraldo disse, através do conhecimento, né? Então tem que ter o conhecimento, porque se eu não tenho conhecimento, eu acredito em tudo que qualquer pessoa fala. Qualquer teoria, qualquer absurdidade, né? Ou pensamento sistemático. Isso. Então, não.
tem que, né, o eu, quer dizer, cada um de nós tem que ir atrás e estudar através das bases. E além do estudo, além da fala, né, de ouvir as pessoas falando, tem o exemplo. Então, o que eu falo, só falo o que eu estou dando como exemplo. Eu faço a caridade, como o Geraldo disse, eu tenho esses trabalhos como eu sou. É isso, ser espírita não é só a gente falar, mas é a prática, é trazer o conhecimento para a prática. Voltando aí à questão do conhecimento, eu vou trazer Kardec novamente, num trecho que ele nos explica que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós, encarnados, e os espíritos desencarnados. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Por isso que é muito importante conhecer o Espiritismo. Não é? Veja bem, porque se ele é uma ciência, nós precisamos conhecer essa ciência. E essa ciência trata do quê? Trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos. E o que são os espíritos? São a inteligência, o princípio inteligente do universo inteiro. Então, onde há inteligência, há espírito. Então, nós precisamos conhecer a natureza da inteligência, a origem da inteligência e o seu destino. E quando vamos ver o seu destino, nós vamos compreender a lei da evolução. Não é? Também ele fala que é uma ciência que vai regular as relações do mundo espiritual com o mundo corporal. E aí ele vai falar na comunhão de pensamentos, que se dá através da mediunidade, e como nós devemos exercê-la. Por isso que Allan Kardec tem importância basilar, porque ele é a primeira pessoa que, em tendo contato com os espíritos superiores, depois de vários anos de estudo, ele vai trazer para a Terra o primeiro tratado científico sobre a mediunidade, que é este dom através do qual todos nós, pela força do pensamento, pela força da sintonia, da associação de ideias, somos capazes de nos comunicar, não somente com seres desencarnados, seres humanos desencarnados, mas também entre nós, encarnados, e entre todos os seres inteligentes do universo. Então, essas relações dos vários planos de vida desencarnados com o plano encarnado também estão na base da ciência espírita. E essa ciência, ela se estabeleceu na Terra através da observação de Allan Kardec, de médiuns respeitados, né? Também tem outra questão que é muito importante no espiritismo, que é a procedência das comunicações e dos médiuns, que nós precisamos discernir todas as mensagens e também discernir a vida e os exemplos daqueles que se colocam como intermediários dessa mensagem. E isso é por isso, por exemplo, que Chico Xavier se tornou quase que uma fonte inesgotável de sabedoria, porque através da sua vida de exemplos de renúncia extrema, não é? Em favor da divulgação do Evangelho e da doutrina espírita, e em favor da fraternidade universal, ele se tornou uma unanimidade nacional no Brasil, não só admirado por espíritas, mas por católicos, protestantes, judeus e até agnósticos e ateus, tendo em vista o quê? Tendo em vista o seu exemplo, a sua própria demonstração de elevação espiritual. E nessa ciência prática toda que nós vamos ter em nossas casas espíritas ou grupos espíritas, através dos grupos mediúnicos, né, daqueles que vão se associar para uma determinada tarefa, seja de psicografia, seja de psicofonia nas reuniões de desobsessão ou de esclarecimento particular, seja nas reuniões do passe, de transfusão de energias, ou mesmo
nas reuniões em que vamos estudar as questões filosóficas e científicas da doutrina dos espíritos, ou mesmo naquelas em que vamos valorar o elemento evangélico de Jesus como nosso roteiro de vida superior. Então, nessas relações de estudo e prática, ao mesmo tempo, estabelecendo também as conexões dos nossos espíritos amigos, nós vamos entender que tudo que nós fazemos aqui no mundo tem consequências morais e éticas no nosso futuro, na vida além túmulo, na nossa vida após esta vida terrestre, né? E essa compreensão de todas as consequências éticas e morais das nossas ações de hoje, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações, nós vamos ter condição de domar a nós mesmos, fazendo a tão famosa reforma íntima que se espera que façamos com valor. Tem uma frase, Geraldo, que eu gosto, faz tempo que eu li do Chico, mas ela fala assim, que se a gente soubesse quão terríveis são as consequências dos nossos atos, a gente pensaria muito antes de fazer. Eu achei que tem muito engraçado, nós temos uma grande amiga, não vou citar o nome dela, mas é uma grande amiga, uma grande trabalhadora, que está nos dando um grande exemplo de dedicação, de trabalho, de decisão firme, de sua vontade no bem fazer. E ela é muito sincera e ela falou conosco o seguinte, lá no nosso grupo, ela falou conosco o seguinte: olha, gente, eu tenho pavor do umbral. Desde quando eu conheci os relatos da vida espiritual e os sofrimentos do umbral, eu tenho tanto pavor, tanto medo do umbral, que eu falo assim, pois eu não vou querer passar por esse umbral. E para que isso não aconteça, né, que eu não passe pelo umbral, eu vou trabalhar com todas as forças da minha alma, do meu espírito aqui na Terra, para fazer o bem, para que eu tenha méritos a conquistar e os conquiste de fato, e eu possa, na minha desencarnação, partir em paz. E eu digo a vocês que é uma das pessoas que eu em toda a minha vida, posso reconhecer como uma das grandes trabalhadoras da fraternidade. Que bom, e é isso, não é? Ela já está pensando nas consequências, Olha e é aí, isso mesmo, ela se modificou. lógico. Não é? O medo, às vezes, até nos protege, não é? Porque o medo é uma emoção natural dos seres humanos diante do desconhecido, não é? Então, a gente tem que domá-lo através da superação do próprio medo no bem fazer. Tá certo. Geraldo, finalizando aqui, achei bem legal um comentário do Luiz. Oi, Luiz, ele fala assim, o Luiz Geraldo, ele nos acompanha sempre nas lives, desde quando a gente começou, e ele fala assim, sou católico participativo dos ritos presenciais. Quantos preconceitos em relação ao espiritismo, até compreender quem foi o Chico da caridade. No céu não existe religião, existe caridade. Eu concordo com ele. Assim como ele hoje admira o Chico Xavier, eu dou o meu testemunho a vocês, que convivi com ele 21 anos, que o Chico sempre admirou inúmeras personalidades católicas. Sempre amou essas personalidades católicas do presente e do passado, né? Justamente por isso que ele falou aqui, porque elas fizeram a caridade, faziam a caridade, e é isso que é a presença do Cristo em nós. Né? O Chico costumava dizer, a caridade é o amor em ação. Ora, o amor em ação nada mais é do que Jesus em ação. Lembram-se da frase de Jesus quando ele disse, a tudo que fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fizerdes. Né? Então, é dar o pão a quem tem fome, dar a água a quem tem sede, dar a roupa a quem tem a quem está nu, não é? Quem precisa de se vestir, dar
o remédio a quem está doente, dar o consolo a quem está aflito, não é? A quem está sofrendo, dar o amparo a quem precisa de arrimo. Enfim, são tantas e tantas possibilidades de fazer a caridade, e todas elas nos esperam que a nossa vontade vacilante fique de uma vez por todas firmes, com disciplina, porque também não se pode fazer o bem e conhecer a verdade expressa nos ensinamentos superiores se não tivermos disciplina. Conosco, disciplinas também em matéria de horário, de tarefa, de comparecimento, né? De presença e, mais ainda, em disciplina nos próprios sentimentos. Ótimo. Então, ser espírita é ser cristão, não é, Geraldo? Não é ter tem amor outra, no coração, não é? não tem outra definição, de fato. O Espiritismo, conforme Chico Xavier nos disse pessoalmente, é Jesus de novo para o coração de todos nós, para o coração do povo. Então, é isso. Vamos buscar esse Cristo dentro dos nossos próprios corações. Muito lindo. Adorei, Geraldo. Adorei a nossa live de hoje. Foi muito instrutiva e que todos nós possamos aproveitar o ensinamento e aprender cada vez mais. Pensarmos, né? Pensarmos mesmo e fazer a caridade. É claro, conseguirmos melhorar um pouquinho a cada dia e assim a gente vai crescendo em busca do nosso progresso individual e coletivo também. Agradecemos a todos pela presença, Geraldo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Melissa. Deus que te abençoe aí na sua tarefa, no seu canal, no MPP, e que você continue levando a todos nós essa palavra de bom ânimo, de coragem e essa palavra de autossuperação dentro do espiritismo cristão. Muito obrigada a todos nós. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.